Então vamos iniciar, né? Vanessa, você pode fazer a página pra gente? Você está disponível para fazer a prece? Hoje eu tô dirigindo. Não, então não faça Nem isso. dá pra eu... Eu vou pedir a Luciene então. Luciene desconhecida. Que aparecendo aqui. Você está podendo fazer a página? Se não puder também não tem problema. Não, posso. Eu tô no colégio de Carlão, mas posso. Se tiver numa situação difícil aí, fica à vontade também de declinar, tá bom? Não, 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 Tá tá bom. tranquilo? Uhum, Então, fica à vontade então. Então vamos para a prece inicial e depois vamos para a página, para facilitar a sequência. tá bom. Então vamos lá. Então vamos lá. Se ouvir algum barulho, porque no colégio, né, faz barulho mesmo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti a oportunidade do estudo do livro dos médios, a oportunidade de nos informar para podermos compreender melhor como funciona todo esse mecanismo é, da mediunidade, para que possamos utilizá-la de uma maneira mais correta, mais adequada. E quanto mais nos instruirmos, Senhor, melhor será para nós, para os nossos amores, para a nossa convivência com as pessoas que convivem conosco na nossa vida de relação. Agradeço, Senhor, por todo o amparo e socorro espiritual que recebemos até aqui. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião do Livro dos Médios, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então pode ir lá, fica à vontade. Posso ler? Pode sim. Tá. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, cresce em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento, o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, sacrificou-se, por se haver transformado ele próprio em divina luz. Dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, convenceu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira
e amparou-nos ainda mais. Então, Emmanuel inicia aqui a página falando primeiro do tempo, né? A importância do tempo para nós, espíritos que somos, aproveitar o aproveitamento desse tempo que nós estamos aqui, né? Na prática do bem, numa conversação sadia, né? E nós sermos prudentes com relação a esse recurso do tempo em discussões estéreis, que não adianta, né? Não adianta a gente querer dar. Como é que tem até um ditado, né? Tem que lavar os porcos, uma coisa assim. Se não, às vezes a pessoa tem um pensamento e você tem um outro pensamento da doutrina, por exemplo, a pessoa de uma outra religião, e aí você tenta esclarecer e a pessoa não aceita de jeito nenhum, né, a, aquela situação, aquele fato. Então, importante é calar, né? Não entrar nesses tipos de discussão, porque não vai dar em nada, né? E aí você simplesmente fica com pena, com dó, né? Da ignorância do pobre coitado. Mas fazer o quê? Não quer entender, a gente vai fazer o quê? E também, ele aqui, e também até guerras, né? Nós vivemos muitas guerras por conta da religião, né? Tivemos muitas guerras. E se não fosse, se um renunciasse, né? Se um compreendesse o outro, não haveria tanto sofrimento no mundo quanto a isso. E aqui. Peraí, só um pouquinho, estão falando muito aqui. Tem momento aqui que ele fala, né? Também que antecedendo qualquer disputa convém dar algo de nós mesmos. Isso é muito importante, né? Porque assim, a gente quer aplicar o evangelho, a gente quer que os outros apliquem o evangelho, as lições do evangelho para conosco, mas nós não queremos aplicar com os outros, né? Aí está o erro. Aí é o erro, né? Porque tem que ser quem tem o conhecimento, quem tem o entendimento um pouquinho maior, tem que ceder mais, tem que compreender melhor e ter mais paciência e tolerância com relação a a ignorância do outro companheiro, né? A cegueira do outro companheiro. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é uma amiga, não, uma prima, é evangélica. Eu evito o máximo ter qualquer tipo de conversação religiosa, né, com relação à religião, porque ela briga, ela discute, muito engraçado. Aí eu fico calada, deixa ela falar as coisas lá que ela quer. Eu fico na minha, eu nem gosto, nem toco nesses assuntos, porque primeiro que não vai dar em nada. É aquela tipo de pessoa que tem um preconceito mesmo, né? Um preconceito. E você faz perguntas assim, tá, tudo bem, mas por que uns crianças nascem com deficiência física, desde bebê, e não tem erro, não fizeram nada nessa encarnação, e nascem assim? Se Deus é todo amor e bondade e misericórdia, então ele é bom, ele é misericordioso com uns e não é com os outros, então não seria Deus.
Então não existe a justiça de Deus se não for a reencarnação. Então, assim, eu evito falar, eu evito mesmo, porque senão vai haver essas discussões desnecessárias, é, estéreis, né, que não vai levar a lugar nenhum. Alô? Tô te ouvindo perfeitamente. Quiser continuar É, falando, fica à vontade. não, acabei. Acabou? Então Porque é tá. muita gente para lá e para cá, eu perco até o raciocínio. Não, tudo bem, tá ótimo, obrigado. Não, mas é bem por aí mesmo. É bem difícil a gente, em condições adversas, em situações adversas, a gente manter o foco no bem, né? Esse é o convite da prática do bem. Então, esse versículo, essa nossa carta, né, essa carta a Pedro, né? Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, topeis, tapeis, né? Tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Mas ele não a frase não tá insinuando. Depende de quem lê, né? Vou só fechar aqui seu microfone rapidinho. Então, olha só, depende de como você lê, né? Tapeis a boca à ignorância. Não é que você vai lá fisicamente tapar a boca de alguém, né? Não é isso, gente, né? Nós não podemos ler da forma literal, senão fica tudo mecanicista e fica sem sentido. Então, como é que um bom ato, uma boa atitude, pode, na verdade, desconstruir, ou seja, parar, bloquear a ignorância de alguém? Só tem um jeito. É o exemplo máximo de renúncia, é o exemplo máximo de dedicação, é o exemplo máximo de ação no bem e de prática no bem. Então, a carta, Luciane falou muito bem, de uma forma geral, não sei se vocês já leram essa carta, ela na íntegra, um versículo atrás do outro, né, para ter uma compreensão melhor do que está sendo falado ali de uma maneira mais abrangente. Ela é um convite, né? É um convite a uma vivência mais profunda do que cada um considera como verdade. Então, quando ele chega a falar que é da vontade de Deus que a gente pratique o bem, né? Fazer o bem, é especialmente quando estamos com condições adversas, pessoas contrárias ao bem. Eu estou vendo lá não sei aonde está em guerra. Eu estou vendo lá não sei aonde está com dificuldade. Nossa, olha só como é que esse vizinho é difícil. Se bobear, a gente fica enumerando N situações, N problemas, e o que a página está evitando e está tentando desconstruir é: não fique associando que fazer o bem tem que ser para um nicho ou para alguém que você julgue que é merecedor daquele bem. A página está falando justamente o oposto. Sempre utilize todas as oportunidades, seja ela qual for, em qual circunstância, em qual dificuldade, faça o bem. É esse convite que, por vezes, a pessoa está sendo convidada a se portar no dia a dia da vida. Ô Luciane, quer falar, Luciane? Eu quero. Pode falar. Olha só, entendo perfeitamente o que você está falando é, com relação a isso, né? De nós não, não criarmos, ajudar, né, na verdade, né? Utilizar aquilo, as informações que a gente tem, do pouco conhecimento que a gente tem do Evangelho para poder colocar em prática, justamente com esses companheiros que são mais difíceis, que são que não aceitam. Então, o exemplo é indispensável, né? Não tem como, tem que ter o exemplo, né? Não é porque Exatamente. antigamente, né, os nossos pais, meus pais falavam para mim, eu já ouvi muitas vezes, faço o que eu mando e não faço o que eu faço.
Então, assim, isso não existe mais. No século XXI, isso não existe. Então, realmente, com essas pessoas, ou seja, é igual aquela questão, né? O filho mais difícil, vamos dizer assim, de convívio, de aquele que tem algumas quedas mais, tem uma queda mais para aquele lado torto, aquele que a gente abraça, né, mais, aquele que a gente se preocupa mais, aquele que a gente fica de olho, né? Sim, nesse ponto, mas eu quis dizer, talvez eu não tenha falado, dito direito, porque né, quando eu dei esse exemplo dessa colega, dessa companheira, né, porque às vezes você está numa conversa e que vai para esse caminho, e às vezes, assim, não é que você vai aceitar o erro, né? Aceitar o erro. Mas são pessoas que são extremamente radicais em certos conceitos que não adiantam, entendeu? Não adianta. A pessoa não consegue refletir, não consegue raciocinar. Aí inventa vários. Ah, nasceu assim porque Deus quis, apenas assim. Aí, entendeu? Dá algumas justificativas que não tem nada a ver. Então, às vezes, algumas pessoas não são extremamente radicais e você não consegue. Eu simplesmente deixa pra lá, vai continuar sendo minha amiga, e eu tenho amigos evangélicos, espíritas, cristãos, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, é aquilo que você falou, você tem que dar o exemplo daquilo que você está estudando, mas não bater de frente com a pessoa, assim, de querer, um fala uma coisa, eu falo outra, não foi assim que a Bíblia diz, entendeu? Não, eu entendi perfeitamente, mas eu estava justamente falando exatamente a mesma coisa que você estava falando. Só que, por exemplo, a gente não pode transformar é, o próximo numa forma seletiva. Por exemplo, eu estou falando que é um sentimento que pode surgir nas pessoas, não estou falando que é um sentimento que está no seu coração. Pode surgir esse sentimento. Eu só vou fazer o bem naturalmente, com uma certa mais, com uma facilidade para com aquelas pessoas que eu considero que vão ser mais receptivas à minha atitude de bondade. Entendeu? Então, por exemplo, essa pessoa de repente, por exemplo, eu fui chamado de macumbeiro a faculdade toda, né? Alguns me odiavam, outros me odeiam e as pessoas são assim, as pessoas são meio doidas, existe uma ignorância generalizada e a pessoa, tem pessoas que tinham pavor de mim, tinham morrido de medo de mim, mas sei lá por quê. Mas ao mesmo tempo eu respeito, faz parte, a pessoa tem medo, né? Tem uma série de medos e tal, e faz parte a pessoa reagir mal. Você quer conhecer como você funciona, vamos ver como você funciona quando você está com medo. As pessoas sempre se portam muito mal quando estão com medo de alguma coisa. Então, eu cansei de passar por isso, né? Inclusive pessoas que me perseguiram a faculdade toda, depois se tornaram até espírita. Essa aqui é até a parte cômica, né? Hoje a pessoa é espírita me pedia orientação de livro, disso, daquilo. Eu falei, caraca, o cara me chamou a faculdade inteira de Tozelli Macumba, aonde eu tava vindo de longe, ele fazia batucada na mesa, porque eu defendia que eu era espírita, né? E você tem que pagar o preço por isso. E o preço era alto, né? O preço é o deboche, o preço é o escárnio. E eu ficava feliz, né, de ter alguém podendo testar a minha resistência moral com relação ao espiritismo. E assim, é difícil. Claro que é difícil, não é fácil. Eu tenho amigos também que são evangélicos, amigos que são até pastores, né? E claro que a gente não entra em conversações sobre assuntos antagônicos, né? Assuntos contrários um ao outro, mas a gente tenta manter aonde é a base comum, né? Estimular a bondade, estimular a pensar no bem, a enxergar o bem, né? Porque por vezes, dependendo da atividade profissional da pessoa, a pessoa está sofrendo profundamente.
né? Você vê as pessoas que são psicólogos, e a pessoa não tem uma boa base de espiritismo, não tem uma boa base de largo espectro da vida imortal, a pessoa meio que enlouquece junto, né? A pessoa passa muito mal junto com relação a todo o processo. Quem trabalha com cuidados em hospital é uma situação muito difícil, né? Pessoas que trabalham fisicamente em hospitais, né? Lida com a dor continuamente de terceiros. Então são pessoas que inicialmente se sentem, né, robustas o suficiente para lidar com aquele tipo de dor, lidar com aquele tipo de situação, mas a pessoa vai sofrendo, né, um certo desânimo no mundo interno, inclusive para fazer o bem, até mesmo durante a atividade profissional. Né? A gente não pode esquecer isso. A ação no bem que ele está reportando aqui é aquela ação ininterrupta, que você sempre está observando como agir melhor em todas as posições que você habita. Seja limpando o chão, seja, por exemplo, lavando um prato, uma louça, né? Você lavando um copo, um prato, os talheres. E a pessoa não fica revoltada porque alguém desenhou um garfo que ele tem uma reentrância, agarra a comida ali dentro. Parece que até para dificultar as pessoas para limpar, a pessoa não se revolta com quem desenhou o garfo, né? Alguns se revoltam, mas a pessoa tenta viver a essência do bem, sem dar asas à ignorância e à loucura dos outros e também de si mesmo. Essa que é a parte essencial. Né? A gente temos que entender que todos nós, de certa maneira, ignoramos alguma coisa e reagimos de uma maneira translocada, ou seja, sem nexo, sem sentido em relação a outras. Então, por mais que a gente possa imaginar que isso já nos pertence e está faltando nos outros, nós sabemos reconhecer que também está faltando na gente. Então, qual a origem, qual é a gênese do problema que a página inteira está falando? É a falta de experiência em agir no bem, em pensar o bem. É falta. Claro que eu já tive discussões acaloradas com pessoas sobre princípios da doutrina espírita, mas eu sempre chegava à seguinte finalização. Não tem problema, a gente não precisa ficar apreensivo como vai ser. Daqui a pouco você está deixando o corpo físico e eu também. Você vai ver, eu também vou ver, e vai ser inegável a verdade. Mas aí a pessoa às vezes fica com medo. Não, mas como assim? Você está desejando minha morte? Não, não estou desejando sua morte, eu estou comentando aqui. Você vai perceber. Só que acontece o seguinte, o espiritismo não possui proselitismo. Muitos acreditam, né, que a missão do espiritismo é divulgar o espiritismo e de sair empurrando o espiritismo. Não, a missão do espiritismo é você viver a forma como Jesus divulgou o cristianismo. Como? Pelo exemplo de renúncia, de bondade. Não entre em discussões acaloradas, não entre em contendas. Sabe enxergar o melhor de todas as pessoas. Né? A pessoa está lá te criticando, falando isso, falando aquilo. Aí você consegue enxergar um elo de bondade na pessoa, um elo de clareza e fala, poxa, mas você é tão boa nisso, você é tão alegre, você é tão feliz. Que bom que Deus está conseguindo construir realmente, alterar e construir, né, o seu mundo íntimo. Fico muito feliz por você. E a pessoa vai se tocando, ela vai sendo tocada pelo seu carinho sincero, pela sua ação positiva no bem. É sobre isso a página. Né? A vontade de Deus é, faça sempre o bem. Não, mas eu tenho que corrigir aquela pessoa. Aí temos que lembrar, hein? Nós temos no nosso subconsciente o estandarte da justiça sempre à frente do estandarte do amor. Então a chance da gente querer impor o que é justo antes de exercer o amor e o bem é gigantesca. E a gente não pode nunca cair nessa ilusão. A gente viveu essa ilusão durante muitos séculos e ainda vivemos hoje se a gente não prestar atenção. Pô, o que eu vou falar tem mais um caráter de justiça, porque eu quero dizer o que é mais verdadeiro, ou eu devo dar o exemplo e fazer o bem? Né? Então, tem vários exemplos que ocorrem conosco no dia a dia. Antes de entrar nesses exemplos, vamos lá. Pode falar, Paloma. Paloma acho que levantou a mão. É, Paloma. Pode falar, Paloma. Vocês estão me ouvindo? Eu tô Sim, com um fone aqui diferente. estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá, boa noite, Boa noite. gente.
Então, primeiro vou brincar. Ah, macumbeiro, né? Eu já ouvi muito disso. Outra coisa, a minha mãe é evangélica, né? Então, assim, a gente tem lógico, é minha mãe, né, gente? Mas por ela ser minha mãe, ela poderia ter o quê? Autonomia sobre mim, querer, né? Que eu entendesse, seguisse, mas ela também já foi espírita. Então, assim, hoje ela é evangélica. Então, como ela tem um pouco, né, da essência ainda no coração dela, quando eu falo as coisas, ela faz tipo uma reflexão pelo que ela segue hoje e pelo entendimento que ela tinha. Então, assim, a gente tem uma comunicação maravilhosa. E o mais engraçado, que já fui chamada de várias vezes, porque assim, né, a gente não impõe, né, a nossa religião, né, a doutrina, a gente não chega com um estandarte falando, eu sou espírita. Não, eu vivencio e deixo as pessoas seguirem lá a vivência delas, felizes e contentes, fazendo o bem, amém. Mas quando me perguntam, aí sim eu falo, não, eu sou espírita, eu frequento, né, o kardecismo, eu estudo Allan Kardec e tal. E então, mas já fala assim, ai, você é evangélica? Eu falo, não, eu sou espírita. Mas, meu Deus, como? Você fala assim, não, mas a gente segue o mesmo Cristo. Não tem diferença, não. O Cristo que eu sigo não é diferente do seu, é o mesmo. Eu só tenho uma visão e um entendimento diferenciado. Mas o Cristo é o mesmo. Os ensinamentos do Evangelho são os mesmos. Aí, ponto, né? A pessoa fica assim, meio que sem saber o que dizer, sabe? Ela fica assim, é, é, é. Falei, você vê que eu tenho um posicionamento, né, em que você achou que eu era evangélica. Eu não sou evangélica, mas eu tenho outros princípios. Mas a gente segue a mesma pessoa, tá vendo? Não tem diferença. Tanto que você achou que eu seguia a mesma religião que você. Aí a pessoa fica assim, sabe, meio assustada. É verdade, né? E para fechar, eu achei engraçado essa questão do desencarne, né? Eu vou pegar isso para mim, tá? Quando quiser fechar alguma coisa calorosa, né? Fala Meu assim: Deus do céu. ah, tá tranquilo, o dia que a gente desencarnar, quer dizer, eu vou desencarnar, mas para você morrer, a gente vai se ver, cara. Aí a gente conversa. Mas eu queria ser uma formiguinha, para ver esse ser humano, se ele for antes, né? Ou se eu tiver a oportunidade de vê-lo assim, né? Se eu já não estiver reencarnada, né? Mas ver a pessoa meio assim, né? E aquele negócio que a pessoa falou é verdade, né? Deve ser interessante, porque como eu nunca tive numa mesa mediúnica, até me diz, Sucely, as pessoas comentam isso numa mesa mediúnica a respeito disso? Ai, é tudo Acontece. verdade. Não, acontece. Fala, Acontece fala aí. É várias. só isso só, meu ponto de vista. Não, e o pior é que acontece de uma maneira estranha, né? Por vezes se comunica alguém, é, assim, às vezes é uma mãezinha, um paizinho, e aí de repente o pai e a mãe educou os filhos com um certo conceito de o que era verdade, o que era o certo de viver, né? E geralmente com impactos para o destino, né, de cada um. E aí vem um remorso, né? E a pessoa está fora do corpo físico. Pô, por favor, vai lá e avisa meus filhos. Vai lá, por favor, avisa minha filha. Eu expliquei isso errado para ela, tá achando que isso é verdade. Ela vai viver uma vida que ela não deveria estar vivendo, né? A pessoa começa a se sentir culpada de achando que deveria realmente ter guiado melhor aquela consciência para a verdade. É claro que você vê que é uma situação que a pessoa quer fazer um bem, né? A pessoa é, se sentiu ali tipo errada e acha que deveria, né, mudar a forma da pessoa reagir e reagir, que na verdade a pessoa botou muito mais ódio no coração, muito mais ignorou outros assuntos e aí ignorou criando resistência, criando preconceito, né? Criando um conceito prévio e não deixando nada para você ler, para você buscar, para você entender, achando que isso automaticamente já te gera a possibilidade de ser um espírito de luz. Isso não é assim que funciona, né? Então acontece muito em mesa mediúnica de ter alguém se comunicando, pedindo, por favor, vai lá e conta para eles que existe vida após a morte.
né? Às vezes, por exemplo, o pai ou a mãezinha que eram ateus. E aí, pô, criou os filhos, né, na crença do ateísmo. Não existe Deus, não existe nada. Deus não vai ficar zangado com você. O problema qual é a consequência que você cria para o seu destino. O que o ateísmo cria de permissividade com relação ao pensamento, com relação à conduta? Ué, se não tem nada, não tem depois nada, por que eu tenho que ser um ser moral? Por que eu tenho que ser bondoso? Né? Então a pessoa não aceita, não quer, não precisa. Então a desculpa para querer não mais evoluir vai existir N linhas filosóficas, N linhas de pensamento para que você pare de evoluir. Não precisa, tá bom assim mesmo. O pouquinho que você está fazendo, ó, você não está em guerra, você não está matando, você não está roubando. Claro, porque você já está vivendo o espólio, né? Você já está vivendo o espólio de várias guerras. Né? Então, por exemplo, eu acho tão lindo lá a França, nossa, olha a Suíça, olha a Suécia tão linda, que não sei o que, olha que maravilha. Mas você sabe quantas guerras a Suécia fez e tomou o patrimônio de terceiros, invadiu países, promoveu espólio, roubou, matou, estuprou, fez uma série de barbaridades para depois ter essa estrutura hoje naquele país? A gente, por vezes, não pensa sobre isso, né? Uma vez uma pessoa veio falar comigo que achava um absurdo como a polícia vivia, que a polícia era violenta, que a polícia era isso. E eu fiquei assim, não estou entendendo. Então faz o seguinte, eu acho que você tem toda a razão. Assina um abaixo-assinado no seu bairro e fala o seguinte, delegacia e instituições de segurança pública, vocês não precisam mais arriscar a vida de vocês, nem cometer excessos contra ninguém. Qualquer bandido e assassino que é bater no meu portão, eu vou conversar e vou lidar diretamente com eles. Aí silêncio, cri na sala, ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque no fundo, a gente vive uma vida sem perceber o quanto que a nossa vida depende de outras vidas. Né? Hoje, você não tem um exército no seu quintal. Onde já se viu isso há 300 anos atrás? Todo mundo tinha que ter um pequeno batalhão para cuidar do seu terreno. Porque era certo, você ia dormir e alguém invadia a sua casa. Você ia dormir e ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Não tem nenhuma segurança para a sua vida. Tem vários lugares do planeta que ainda são assim. Né? Num certos grupamentos, o mundo é extremamente violento. Só que a gente vive uma realidade meio que distorcida, né? Aí, por exemplo, ninguém se sente, por exemplo, que aquele policial, aquela força militar, está promovendo um bem para ela e ela está usando esse bem para ela mesma. A pessoa está arriscando a vida por um dinheiro. Às vezes ele vai sair de casa para promover o equilíbrio social, mas às vezes ele não vai voltar para casa. E para você não faz diferença nenhuma, se ele morrer ou não, você vai continuar usando o recurso, porque você vai dizer que é um direito seu, é um direito da República. E é um direito que você tem. Sabe de lá de onde surgiu essa ideia alucinada? Lógico que você está usufruindo, né, absorvendo recursos de pessoas que estão se doando para a área da segurança pública. Pessoas estão se doando para a área de hospitais. Pessoas estão se doando para a área da enfermagem, da medicina, da cirurgia. Quando tu vai ver, o cara não tem mais vida. Não, grande cirurgião, tá cheio de dinheiro. Mas quando tu vai ver a dinâmica da vida da pessoa, é uma dinâmica extremamente difícil. A maioria não toparia essa dinâmica. Né? Plantão de 24 horas, plantão de 12 horas. Entrou uma cirurgia que levou 12 horas. Entrou em outra cirurgia que levou 14 horas. Aí você fala assim, poxa, mas eu acho que eu não toparia isso por livre e espontânea vontade. Mas a pessoa está lá cumprindo a missão dela. Ela está lá executando bem na atividade que cabe a ela. É sobre isso também que a página está falando. Então, todos na sociedade, como um todo, estão cumprindo as suas partes. Claro que tem uma galera que é revoltada, que não está cumprindo nada, que quer destruir tudo e ver tudo se acabando. É uma grande massa ainda, que vive lutando contra a vontade de Deus. Uma coisa meio sem sentido, mas fazer o quê? A pessoa acha que vai dar certo, vai lutar contra, vai distorcer tudo, vai distorcer a realidade e vai ficar por isso mesmo. Só que a vida, a forma como a vida foi planejada, força você viver com os miasmas e com a atmosfera que o seu pensamento plasma.
tudo que você pensa distorcido, desequilibrado, você é obrigado a viver com o que você gera. Então, olha só a página. A página está falando o seguinte: o apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus que se faça o bem. Então, faça o bem o tempo todo. O bem quanto? O quanto você consegue fazer, mas não deixe de fazer. Erre pelo excesso, peque pelo excesso, erre pelos seus próprios desvios internos, mas se esforçando na ação do bem, que foi isso que ele falou aqui na frase de baixo, que não foi muito bem entendida, mas agora vai ficar sendo bem entendida. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser, ou seja, não entrar em disputa, não entrar em discussão, disputando realmente quem tem a verdade, disputando realmente quem está mais certo, disputando vários aspectos da vida, né? No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Como assim o esclarecimento e a energia traduzem caridade? Fica quase uma frase ininteligível. Porque ele está falando de um sentimento. Ele está falando do sentimento da caridade. Então, ele vai traduzir genuinamente você agir no bem da melhor maneira que você é capaz de agir, e às vezes a sua melhor maneira vai ser translocada, vai ser pseudo-ofendendo, ajudando, mas cobrando, umas coisas meio distorcidas. Mas a pessoa não para de tentar. Ela continua tentando, continua botando energia para sentir a benevolência para com todos, animar os sentimentos de compreensão para com as imperfeições alheias. A pessoa vai colocar energia nisso. E o perdão das ofensas. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas quando você olha para a estrutura da vida como uma grande escola, a estrutura do planeta como um todo, como uma grande escola, o seu ponto de vista se modifica. Então, por isso que ele completa com a frase: nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Porque você é que está aprendendo agindo no bem. É isso que ele está falando. Todos nós estamos aprendendo ao nos colocarmos em condições de praticar o bem. Por exemplo, você quer andar de bicicleta. Quantas vezes, ninguém anota isso, né? Quantas horas você vai ter que treinar para aprender a se equilibrar em cima de uma bicicleta? Ninguém anota isso, mas você vai ter que treinar muitas vezes. Não é automático o equilíbrio. Você vai ter que treinar, vai treinar. E para andar numa corda bamba, quantas vezes eu vou ter que treinar? Vai ter que treinar. Então essa prática que leva ao crescimento naquela atividade, sim, ele está falando a mesma coisa com relação ao bem. A prática do bem, mesmo que sendo um pouquinho meio torta, mesmo que seja um pouquinho ainda com um monte de dificuldades, ainda é muito melhor do que dizer: eu não sirvo para esse negócio de progresso, não. Eu não sirvo para esse negócio de fazer o bem. Eu vou largar para lá. Muitos já largaram. Não estou brincando, não. Eu digo, a maioria da humanidade já está extremamente frustrada de tentar fazer o bem e dar errado. Né? Vou tentar falar com carinho, aí fala ofendendo. Vou tentar falar de um jeito que a pessoa fique mais receptiva ao que eu vou falar. Aí ela percebe o quê? Que a pessoa não é receptiva. Não é o meio ou as consequências do que você vai falar que devem ligar ou desligar o seu potencial de agir no bem. É sobre isso que ele está falando. Não desligue o seu potencial de agir no bem. Aí está escrito assim: no serviço divino. Como assim no serviço divino? Olha, todos nós, quando reencarnamos aqui no planeta Terra, estamos nesse processo de evolução, marchando no progresso, nós descobrimos que a encarnação possui duas funções. Realmente, temos que alcançar, somos perfectíveis, né? Temos muita coisa que aprimorar ainda, então sim, é para aperfeiçoar cada um de nós. Vamos vivenciar os sentimentos que a gente geralmente não admite que existe no nosso coração. Não adianta você dizer que, não, eu não sou egoísta. Fica tranquilo, vão ter situações em que você vai perceber o egoísmo em você. Essa é a ideia da experiência aqui na Terra. Não, eu não sou uma pessoa que eu aceito perder qualquer discussão.
fica tranquila, vão existir diversas discussões que você não vai aceitar perder. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A situação é difícil, porque ela tem a ver com a experiência que vai provar para você como você vai reagir. Isso se chama provas e expiações. Né? Você vai expiar, ou seja, experimentar como a sua consciência reage em determinados contextos. Como que o seu potencial do bem, o seu potencial de equilíbrio, o seu potencial de paz consegue agir e reagir ao seu derredor. Como que você reage o tempo todo? Aí, o que é provar? Você vai provar aquilo que você diz que tem certeza absoluta. Ah, isso aqui eu consigo vencer, eu tenho certeza absoluta. Eu sou a pessoa bondosa. Eu sou capaz de fazer bondade até para essa pessoa aqui esquisita. Fica tranquilo, você vai ter chance de provar. Mas não tem ninguém cobrando a gente. É a nossa própria Vai passar consciência. de nível. Sim, mas é a nossa própria consciência que cobra isso. Porque a gente meio que percebe, peraí, eu acho que eu ainda tenho uma mágoa. Geralmente ela está traduzida por mágoa. Eu tenho uma mágoa com relação a Beltrano, aí a pessoa vai investigar aquela mágoa, a origem nem a pessoa, não é a pessoa em si, é o que aconteceu. Aí você vai descobrir que aquele assunto você não aceita, que ninguém viva de uma forma diferente do que como você vive. Ninguém pode ter uma percepção diferente. Ninguém pode sentir a vida de uma forma diferente, porque você não perdoa quem pensa diferente sobre aquilo ali. Então, é um problema sobre os sentimentos que nós cultivamos e que nós construímos. O que ele está dizendo? Fique tranquilo. A segunda etapa, que é o objetivo da encarnação, que é você fazer parte da criação divina, exercendo a vontade de Deus, por isso que é serviço divino. Ah, mas eu sou pai e mãe. Olha, esse é um serviço divino extremamente complexo. É um serviço pesadíssimo. Né? Ainda mais quem tem uma necessidade especial. É um serviço pesadíssimo, mas é um serviço divino. Ah, mas então é aconselhável não disputar? A não ser quando o esclarecimento e a energia vão se traduzir em mais caridade. Em que sentido? Em um sentimento de mais benevolência, em um sentimento de mais compreensão e tolerância, em um sentimento de mais perdão. Abre portas a você perdoar mais. Se o que você está exercendo, alguns lugares estão fechando portas do seu coração, o esclarecimento e energia que você está colocando na atividade, ou na convivência, ou na conversação, ou seja, né, nesse disputar, não está coerente com a caridade, com os sentimentos da caridade. É essa questão que ele está falando. Não deixe, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Alguém chega assim, né, chega para minha filha e fala assim, poxa, eu não suporto sua filha, eu odeio ela. Muito natural. Eu acharia estranho se você amasse, né? Profundamente ela, profundamente alguém. Isso iria me surpreender. Você falar que eu odeio alguém, isso é simples. É fácil odiar. Difícil é amar. Ah, mas poxa, você vai viver isso? Ué, mas eu não tenho domínio sobre o coração do outro. Eu não tenho domínio sobre os sentimentos do outro. Nem Deus tem. Senão Deus já teria mudado, né? Peraí, Deus tem todo o poder sobre a carne, sobre o espírito, sobre tudo. Tá, então ele vai lá e muda o sentimento do outro. Ele consegue fazer isso? Não, é uma construção. Deus não altera o seu livre-arbítrio. Ele deixa você experimentar depois que alcançou certo nível de razão, depois que alcançou certo nível de sentimentos. Ele não vai se interferir na forma como você age e reage com relação a si mesmo. Não vai. Não vai. Então, quando ele está falando com relação ao esclarecimento e a energia, é a energia que você traduz na vida. É o esclarecimento que você produz para o seu mundo íntimo, para o seu coração, para ele ser mais zeloso, mais fraterno. Se não for nessa direção, a disputa foi inútil. Não dispute. Né? Vai disputar, por exemplo, a origem de algum problema. Não, eu acho que a origem é A. Aí o outro, não, mas eu acho que a origem é B. Aí os dois podem chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, embora a gente tenha opiniões diferentes de qual a origem do problema, vamos tratar
as consequências que esse problema gera, talvez a gente possa minimizar as consequências, mesmo sem se preocupar com a origem absoluta. Qual foi o esclarecimento que você produziu? Ué, de tolerância, de fraternidade, a de vamos fazer o bem, que vai meio que apagar os focos de incêndio. Não vai apagar o incêndio total, mas vai apagar os pequenos focos. Então, se você não está colaborando para o bem, aquele esclarecimento não está colaborando para o bem, aí é uma discussão, uma disputa válida. Vamos disputar quem faz mais amor, no sentido de se doar por amor, né? No sentido de se renunciar cada vez mais. E ficam disputando. Não, eu que vou fazer isso. Não, essa madrugada sou eu que vou ficar. Não é energia? Não está se traduzindo em energia? Não, eu que vou ficar. Não se canse por isso. É a minha vez de me cansar a madrugada inteira. Eu vou ficar de vigília, porque a pessoa está com um pouquinho de febre. Essa febre pode aumentar. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso, que acontece aos montes. E do nada você coloca energia, e essa energia está se traduzindo em caridade. E isso é um esforço. E a caridade está sempre associada à renúncia e sacrifício. Eu sei que as pessoas podem acreditar que é uma coisa mágica, que acontece automaticamente. Não existe mágica. Quer fazer a prática do bem? Prepare-se, arregace as mangas, se nutre de bastante coragem e boa vontade, porque vai precisar. Agir no bem dá trabalho, dá muito trabalho. Né? Ignorar, né? Não fazer nada, fugir de compromissos, sair e não quer saber de nada. Isso é simples. Só que a pessoa não sabe que ela está deixando de fazer o bem e ela lá na frente vai ter que retornar. Deus impõe tudo que nós tínhamos que exercer de bem. Quer pensar numa dívida grave que todos nós temos? A pior dívida que todos nós temos. Tudo que você tinha que ter praticado de bem, ter feito bem aquelas pessoas, ou a uma pessoa, ou a outra pessoa, não se preocupe. Você deixou de fazer? Você fugiu? Você ainda por cima fez o mal? Não se preocupe. Deus não está te cobrando isso. E Deus vai te cobrar você voltar naquelas condições mais complicadas, que vão se tornar cada vez mais complicadas, e agir no bem. Mas ele deixa claro na página. O bem mais humilde, desculpa, antecedente, disputa. Uma contenda pode perdurar muitos anos, poderia até séculos, com graves desastres para as forças em litígio, que estão ali em disputa. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia, em apenas um dia. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos ampliar aqui a situação para uma situação bem difícil. A pessoa reencarnou numa família. Aí chegou nessa família, maltratou, não sei o quê, abandonou, não quis saber, meteu o pé. Fica tranquilo. Nada acabou. Vocês vão conseguir reencarnar e vão se encontrar várias vezes. Só que várias vezes a pessoa não se sente capaz, foge das tarefas, não se sente, suficientemente envolvido, acha que não vai dar conta, acha que ainda vai... E a pessoa vive numa série de dilemas psicológicos profundos, oriundos de outras encarnações. Fica tranquilo. Deus impõe que esse mesmo grupo se reencontre. Por quê? Porque só assim Deus vai dar oportunidade para você fazer o bem que você deixou de fazer lá atrás. Porque essa dívida todos vão ter que pagar. Essa é a única que você não pode sair sem pagar. Não tem evolução sem você cumprir o que você tinha que ter amado, o que você tinha que ter feito de bem, e um bem mais sofisticado, não é um bem qualquer não. É um bem mais sofisticado, porque estamos falando de serviço divino. Então, não se preocupe. Deus vai criar circunstâncias, projetos complexos, que é só a nível de Jesus para cima, né? Só os Cristos para cima são capazes de compreender a vontade de Deus nos planejamentos mais complexos. Né? A pessoa não lembra quando encontrou Beltrano, quando que ficou com o Ciclano, não sei o que, mas por que eu encontrei com essa pessoa? Não entendi, o que é isso no meu destino? Fica tranquilo. Às vezes está tendo uma oportunidade de fazer um bem em relação a um grande mal que você
Qual foi o maior mal que você praticou no passado? Você não fez o bem. Você criou uma dívida de amor. E as dívidas de amor são as mais complexas de pagar. Porque às vezes você não ficou simplesmente sem fazer nada. Às vezes você ainda maltratou, espizinhou, pisou em cima, né? E é isso que acontece. Deus vai obrigar todos nós nos reencontrarmos com esses mesmos corações, só que agora para fazer o bem. Ah, um novo bem? Não, o mesmo bem que você não fez lá atrás. Esse que é o ponto, né? Então, por isso que ele fala, as outras almas, quando você vê espíritos mega selvagens, raivosos, zangados em mesa mediúnica, eles não estão cobrando o que você fez de errado. Não é verdade. Eles estão cobrando o que você deixou de fazer de amor, o que você deixou de fazer de bem, mas eles não sabem se expressar. Essa é a verdade. Porque quando você vai lá e tem uma expressão de amor contundente, um amor realmente sincero, fez o bem genuinamente, é óbvio que essa expressão de renúncia é reconhecida. É lógico que a concórdia se estabelece, ou seja, a paz volta a reinar, volta o equilíbrio. Porque é uma função divina. É uma função divina. Não tem escapatória. Né? É igual você querer jogar sal na água e acha que a água não vai ficar salgada. Vai ficar salgada. Vai entrar em equilíbrio. Né? Vários princípios naturais da matéria, também existem os princípios naturais das ciências da alma. Então, na ciência da alma, o agir no bem, o propiciar o bem, com carinho, com desvelo, com atenção, modifica o outro. Pode apostar, modifica profundamente. Por isso, tantas almas são altamente gratos pelas mães, muito mais pelas mães do que pelos pais, né? Porque elas vão lá e dão vários exemplos de amor, de carinho, de atenção, de zelo, de renúncia. As mulheres, durante todo o período histórico que se tem notícia, sempre se doaram mais, sempre renunciaram mais em favor dos filhos, em benefício dos filhos. E todo mundo acha que hoje em dia isso é uma coisa negativa, mas essa foi a maior das vitórias, de todas as vitórias, que essas almas assim exerceram. E tocaram profundamente aqueles corações. Vocês podem ver em diversas obras espíritas. Você vê, por exemplo, as obras de André Luiz, quando chega em algumas obras que, eu não me recordo agora o nome, né? Tem uma obra de A Vida no Mundo Maior, um livro... Não é O Brilho da Vida Eterna, não. Como é que é o nome, meu Deus? Esqueci agora. Que relata um espírito muito resistente, que queria lutar, que queria isso, que queria aquilo, e alguém lá ajudar, e a pessoa lutava, puxava espada, puxava escudo. Aí, de repente, você quer lutar? Você quer lutar? Então tá bom, então luta agora. Aí quem aparece fisicamente para ele? A mãe. A mãe aparece para ele e fala, que isso, meu filho? Por que você está fazendo isso? E ele cai de joelho chorando. Por que ele cai de joelho chorando? Porque ele sente falta do amor. Ele sente falta do que realmente nutre as almas. Então, da mesma forma que nós precisamos nutrir o corpo físico, nós precisamos nutrir o nosso coração de amor. Precisamos nutrir nosso coração de amor. Deixamos de nutrir outros corações? Fique tranquilo. Deus vai fornecer recursos para que a gente possa nos reencontrarmos e assim exercer. Então, sim, Jesus, ao invés disso, converteu-nos. Acabou convertendo a nossa percepção de vida para o amor. E não reclamou compreensão. Ah, só quando alguém me compreendeu, eu vou amar essa pessoa. Não, ele amou, independente de ser reconhecido ou não. Gente, vamos lá. Eu vou abrir aqui uma nova sala e a gente continua de lá. Bem, vamos continuar então, né? Então vamos continuar, né? Paloma já voltou também. Bem, se alguém mais puder entrar, a gente vai acionando aqui. Essa página inicial sobre a prática do bem é um sentimento sobre a benevolência mais profunda, né? De você estar sempre se auto-injetando bom ânimo e coragem para sempre agir no bem, tentar ver opções de fazer um bem ainda maior hoje do que fez ontem e fazer um bem maior ainda amanhã. Essa essência, de viver essa essência,
ela é fundamental para a mesa mediúnica. Fundamental. Assim, em largo espectro, porque primeiro porque em mesa mediúnica, basicamente, você não tem nenhum fator físico direto a se doar diretamente de si para consigo e para o próximo. O que você pode doar profundamente para o próximo, na mesa mediúnica, é realmente o seu sentimento e seu pensamento voltado para o bem, para o amor, para o bem de todos, né? Paloma. Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Ah, foi Paloma. Por gentileza, me adiciona. Ah, tá ok. Tá ok, Paloma. Agora que eu fui entender. Sim, eu vou adicionar aqui na estrutura desse estudo. Sem problema. Assim que terminar, eu já coloco. Eu vou salvar aqui. Quem quiser também, novamente, que eu agregue aqui para ter o aviso diretamente no celular, só me passar o Gmail que eu agrego aqui no convite, né, do estudo. Aí fica na agenda de todo mundo. Mas, gente, vamos lá. Vamos retomar aqui a linha do pensamento com relação ao livro dos médiuns. Mas, assim, é proposital, tá, gente? Por eu estar estendendo mais tempo na página inicial, ele trata... Porque essas páginas iniciais, principalmente o caminho, verdade e a vida, né? Ou seja, o caminho que nós vamos ter que trilhar é o mesmo do Cristo. A verdade que nós vamos ter que viver é a mesma do Cristo. Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida que a gente vai ter que aprender a valorizar é a vida que o Cristo exemplificou. Né? Ninguém está falando para ninguém ficar andando com água por aí, sandália de igual da época do Cristo, não é isso. É em termos de sentimentos, é em termos de percepção de vida, como você sente o próximo, como você sente a vida do planeta. Porque tá arriscado alguém falar assim, nossa, eu vi um documentário sobre... Uma vez uma pessoa falou isso para mim, né? Nossa, eu vi um documentário sobre vulcão. Quem deixa isso no planeta ainda funcionando? Que coisa horrível, que coisa horrorosa. Aí eu fiquei pensando assim, cara, a pessoa não tem nenhuma responsabilidade com a criação do planeta. Não tem nenhuma responsabilidade com a organização física do planeta. Mas está questionando e criticando e condenando qualquer tipo de estrutura que possa existir. E a gente não percebe. Se bobear, a gente cai nesse tipo de bobagem, né? De pensamentos distorcidos. E quando Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode ter certeza que ele percebia a vida de uma maneira muito mais sofisticada do que nós temos capacidade de perceber. E o convite persiste. Temos que perceber de uma maneira diferenciada como é a vida. Deixa eu só voltar aqui em cima, não vou fazer nenhuma retomada do tema, só para todo mundo poder acompanhar. Estamos no capítulo 12, né? X e I, né? 10 mais 2, 12, da pneumatografia e escrita direta, e da pneumatofonia. Pneumatofonia, a gente vai entrar nesse assunto agora, que é o assunto que a maioria adora, das pancadas que escuta em casa, que a pessoa tem medo e tal. É desse pilar também, né? Embora já foi tratado esse assunto do maravilhoso ao sobrenatural, capítulo lá atrás, lá no começo, né, do livro. Mas vamos dar continuidade a partir daqui, tá bom? Da pneumatofonia, né? Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. Eu sei que vocês estão pensando. Meu Deus, que coisa assustadora. Assim, ao nosso lado, como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que, dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. Muitos acreditam nisso. Muitos desencarnam uma vez, eu estava numa mesa mediúnica e a
participando da mesa mediúnica e se comunicou uma senhora e ela estava muito triste, né? Muito triste e tal. Eu sei que no final ela estava falando assim, poxa, as pessoas pararam de falar comigo, eu falo com as pessoas não me respondem. Ela desencarnou e não percebeu que desencarnou. E tem gente morrendo de medo de desencarnar. E tem gente que desencarna e não sabe que desencarnou. E aí a pessoa está naquela, né? Assim, já devia viver uma certa alienação de convivência, né? Uma convivência alienada, ou seja, ela muito isolada de todos. E o que aconteceu é que desencarnou e continuava tentando falar como quem fala com a boca. Sabe? Fazer. É igual botar um ser humano no vácuo, né? Tira o ar, tira o oxigênio, tira o nitrogênio da atmosfera, bota vácuo e bota a pessoa para falar. E a pessoa acha que o som vai se propagar na atmosfera. Não tem atmosfera. Não vai se propagar. Não tem como você falar a partir de locomoção de lábios. Você não tem mais lábios. Ah, mas eu tenho o lábio perispiritual. Mas esse lábio perispiritual não empurra ar, né? Não tem ar onde você está. Para empurrar ar. Né? Desencarnou, está fora do corpo físico. A primeira coisa que você tem que fazer é soprar a sua mão. Sopra na sua mão. Você, cara, me desencarnei mesmo. Não estou sentindo. Mas cuidado, que sua mente pode acabar provocando uma reação de sentir alguma coisa na mão, só para você não ficar com medo que desencarnou. Olha o nível de complexidade que é, o grau de controle que você tem, né, de domínio que você tem no corpo perispiritual. Então a pessoa consegue se iludir e achar que julga que está falando como quem fala com os vivos, né? Então, tem na Revista Espírita, de 1858, a história da aparição de Millie Clairon. Então, devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos zune, está zunindo o ouvido, está vendo que zunido no ouvido, né? É que em alguma parte estão falando de nós. Essas coisas de crendice que as pessoas vão inventando, né? Você nunca acha quem foi o primeiro a falar isso, e isso se propagou e ninguém sabe quem falou primeiro e ficou por isso mesmo, e virou quase que uma cultura popular que vai passando de boca em boca. Né, diversas pessoas, né, vão estudar em história, em geografia. Não, porque existe a propagação oral do conhecimento popular. Mas esquece de falar, olha, também tem as bobagens, sabe? Que as pessoas falam e vai se propagando eternamente e ninguém sabe de onde veio, né? Ok? Então, não é para confundir com isso. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica. Né? Quando está falando que é puramente fisiológica, é que já foi provado. Quando você está sentindo um zunido no ouvido, possivelmente a sua defesa orgânica baixou um pouco. E você está sentindo o zunido porque, na verdade, existe um esforço ali fisiológico com relação à própria audição. Ou então você ficou exposto a ruídos muito elevados, ruídos muito sonoros muito graves, muito agudos, com uma intensidade sonora muito elevada. Quando você vai para o silêncio, né, você sente o zunido. Quem já foi, por exemplo, vai na discoteca, ou vai na festa de alguém, uma festa de criança, essas festas alucinadas, que a pessoa bota um som que parece que ela quer tentar, sei lá, rasgar o seu corpo físico por vibração sonora. Quando você chega em casa, você está escutando, né? Quase que dó sustenido, dó 5, sustenido, aquele zunido, né? No seu ouvido. Então, é uma resposta fisiológica. O seu corpo físico está respondendo de uma maneira fisiológica, que aquela intensidade sonora está causando danos, né, no seu corpo físico. Lá naqueles cílios vibráteis, né, do seu ouvido, sofreram danos permanentes. Não tem como você recuperar aquela audição que você perdeu. Quem faz audiometria, né, vários locais, você é obrigado a fazer audiometria. Né? E na audiometria você percebe que tem pessoas que estão tendo perda auditiva. Né? A pessoa não sabe que se expor
a um volume, uma intensidade sonora muito elevada, dá perda auditiva significativa. Então, é por isso que está falando. É puramente fisiológica, uma resposta do seu corpo físico. Não tem nada a ver com comunicação mediúnica, não tem nada a ver com o perispírito. Ah, porque embolou o perispírito do meu ouvido. Não, não tem nada a ver com nada. É simplesmente uma resposta do seu corpo físico. Ao passo que os sons pneumatofônicos, agora por comunicação mesmo, exprimem pensamentos. E nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Ok, gente? Então, qual é a diferença aqui? É que surge uma expressão, alguma coisa está se expressando, um pensamento. Né? Ali se exprimem pensamentos. Ok? E, igualmente, inteligível, né? Não acidental. Ok? Pode-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há, pelo menos, 100 probabilidades contra uma de serem oriundas de causas fortuitas. Claro que tem várias situações, conhecimentos de princípios físicos que as pessoas não sabem. Né? E aí a pessoa toma um susto. Ela escuta um som que tem um grau de repetitividade. Parece quase que um... Mas quando ela vai observar a origem, tem a ver, por exemplo, com a forma como o ar está se deslocando perto de uma porta. Né? Tá como o ar está se deslocando perto de alguma coisa, aí está arrastando aquela coisa e volta, e ela acha que, nossa, esse som parece um som... É a criatividade humana, né? A gente gosta de viver por associação. Então, busca-se reconhecer padrões. E nessa de busca de reconhecer padrões, você vai achar até que uma pá encostada na parede está falando com você. Enquanto que, na verdade, não tem som nenhum inteligível. Não é inteligível. Ele tem um padrão de repetitividade, ele é repetitível, mas não passa nenhum pensamento. Então, é assim que a gente vai diferenciar uma coisa da outra. Item 151. Acontece frequentemente ouvirmos, de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantados. Isso eu não posso falar que eu nunca percebi isso, eu sou sonâmbulo, então geralmente sou eu falando com alguém e alguém disse que eu falei alguma coisa. Mas eu nunca ouvi isso aqui, mas possivelmente alguém deve ter esse tipo de experiência. Não posso falar por mim. Se bem, em alguns casos, pode haver aí, na realidade, uma manifestação. Esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta para que também possa ser atribuído a uma causa análoga. Aqui estudamos desenvolvidamente na teoria da alucinação, capítulo 6, item 111 e seguinte. Então, olha só, existe uma situação que acontece muito sobre esse fenômeno, né? Acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantados. Às vezes é um processo de emancipação, a pessoa está se emancipando do corpo físico e ela percebe uma frase, alguém falando alguma coisa. Né? Nesse sentido, nessa direção que ele está falando. Mas também acontece em situações adversas. Às vezes você está andando na rua ou está acontecendo alguma coisa, você escuta alguém falar seu nome. Né? E aí você para e olha, e às vezes de repente algum espírito falou mesmo. Mas às vezes foi para chamar a sua atenção, para te atrasar, para te apoiar em alguma outra atividade, ou para que você não pudesse se expor a nenhum outro problema. Porque a gente fica achando que não tem esse tipo de cuidado na encarnação, mas tem, né, gente? Tem aos montes, né? Senão não ficava ninguém aqui encarnado, né? Todo mundo distraído, andando, pisa em buraco, cai em bueiro. É uma coisa absurda. É só a gente ver o nível de causalidade, né? De distração. Às vezes a pessoa está distraída, começa a atravessar a rua sem olhar, né? Então, por vezes, escuta alguém falando alguma coisa,
né? Já ouvi casos narrados da pessoa falar, a pessoa desmaiou na rua e aí de repente chega no hospital e fala: puxa vida, tinha uma pessoa aqui falando comigo, eu não estava enxergando, mas a pessoa falou comigo, me trouxe até aqui, me acalmou, falou comigo assim, assim, assado, que eu podia ficar tranquilo. E a pessoa falou assim: não tinha ninguém com você não, do que você está falando? Não tem ninguém com você. Mas só ela estava ouvindo. Então tem outras características mediúnicas, mas se todos estivessem ouvindo o que esse espírito está falando, aí se classifica muito mais como pneumatofonia, né? Pneumatofonia porque está realmente tendo alterações do estado vibracional do ar. Por isso surge o som, né? Lembrando que, então como o espírito gera o som, a gente conversou lá atrás, lembram disso, né? Então, por vezes, o que se pega é o espectro do som que se propagou naquele ar, que parte dessas vibrações fica impregnadas na casa, fica impregnadas na parede, fica impregnadas em matéria. E ele consegue pegar aquela essência e replicar, mas ele não consegue gerar o som diretamente, ok? É impossível, senão ele teria garganta, teria boca. Aí seria outro tipo de fenômeno mediúnico extremamente complexo, né? Que seria uma materialização, né, de uma garganta para poder falar. Aí é outro chamado de fenômeno físico, é outro fenômeno. Aqui o fenômeno é com relação à geração do som, está gerando realmente o som, né? Não sei se todos entenderam esse detalhe, mas a intenção é justamente explicar esse diferencial, ok? Então, sim, ele vem comentando, né, que acontece com frequência de ouvirmos de modo distinto quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam, espantados. Acho que alguém está me chamando, alguém tem que falar comigo. E comigo é o contrário, né? Eu estou quase apagando, quase dormindo, a pessoa vai me chamar, se vira aí porque não sou mais eu, é o corpo físico aí no modo sonâmbulo. Você vai conversar com alguém, mas não sou eu, né? As crianças fazem isso direto comigo, né? Elas estão vendo eu tô adormecendo e quer ficar até mais tarde acordada, não vai pedir a mãe, né? Pede ao pai sonâmbulo que diz sim para tudo. Pai, posso ficar até mais tarde? Sim, minha filha, pode ficar. Eu totalmente sonâmbulo, né? Não sou eu que estou respondendo. Faz parte do fenômeno também, né? Se bem em alguns casos possa haver aí, na realidade, uma manifestação, esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta para que também possa ser atribuído a uma causa análoga. Aqui estudamos, né, sobre a teoria da alucinação. Então, demais, nenhuma sequência tem o que de tal maneira se escuta. O mesmo, ou seja, não chega a passar uma frase inteligível, detalhada, né? Perdi aqui. Vamos lá. Se bem, em alguns casos, pode haver aí... Tem razão, tá aqui. Ó. Demais, nenhuma sequência tem o de tal maneira de se escuta, né? O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado. Ou seja, não está naquele torpor de sono. Porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se pode trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, chamados pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Aí é Kardec, né? Provocado é nível Kardec, não é pra gente,
né? Então ele deixa claro, tem essas duas possibilidades, né? Estando realmente desperto, né? Acordado, não está com sono, não está naquele torpor de sono, pode ter duas situações. Uma, que é a voz interior, a pessoa praticamente está escutando realmente, então ainda assim se classifica como uma pneumatofonia, né? Ou seja, está ouvindo um som e ela percebe que é como se tivesse alguém falando com ela com o pensamento dela. Mas possivelmente há ali um processo de pneumatofonia. E aquele que é o mais mecânico possível. Realmente houve uma manipulação da atmosfera para se propagar um som. Pode falar, Ana. Então, por isso que muita gente recorre a remédio para dormir, Zé. Então, quando eu não recorro a remédio para dormir. Mas quando eu começo a entrar nesse torpor, vem tanta coisa, até uma música já veio. Uma música linda. Pena que eu não escrevi. Mas assim, é nome de pessoa. Poxa vida, viu? Tinha que ter escrito a música. Eu perdi me deram uma oportunidade de ser rica, perdi. Que aí eu podia ter ganho dinheiro com a música. Não, mas eu sei que uma você. Música linda, que nem se você me perguntar, eu não vou. Eu sei que você iria usar um pseudônimo, mas ia ficar toda feliz por propagar a música de amor e carinho para todos os corações. E usar até um pseudônimo para poder não receber dinheiro. Não, eu ia receber dinheiro porque você sabe que eu sou doida para ser rica. Aí, tô brincando, né, gente? Eu sei que é brincadeira. A música era uma música religiosa, uma música que eu nunca tinha ouvido, isso já tem tempo. Mas, assim, essa questão de ouvir vozes quando você está quase dormindo, isso para mim é tão natural. E para diminuir isso, eu comprei um fone e eu durmo de fone, ouvindo palestra para diminuir essas vozes. Porque assim, o que ele está falando da pneumatofonia é uma capacidade, né, intrínseca ali do médium, né, em ouvir os pensamentos, né, mais aflorados de outros irmãos, porque não é a fala direta. Não é uma geração de som direto, mas é uma propagação de vibração de pensamentos, e essa propagação de vibração de pensamentos você capta como um som. Né? É isso que basicamente ele está falando. Mas entra no que eu falei? Sim, entra no que você falou. Com certeza entra. Mas então, essa ideia de que muita gente recorre ao remédio, então deve ser muito por isso também, né? Sim, pode ser também. E não sabe? Pode ser também, mas existem... Eu não posso entrar nessa área de comentar isso, porque eu acho muito difícil... Assim, seguindo Kardec, teria que pegar o seguinte, 3.000 pessoas para um lado, 3.000 pessoas para o outro, e aí realmente ir para um estudo experimental, entendeu? Kardec sempre falou isso, que ele não estava encerrando opiniões sobre coisa nenhuma, mas estava mostrando o trabalho que ele fez com uma metodologia, com um método, como que ele observou e conseguiu chegar a essas conclusões. Quando tu vai pegar os alfarrapos dele lá, as anotações dele, e até mesmo todo o trabalho que ele apresentou, por exemplo, numa revista espírita, né, revista de estudo psicológico, né, revista de estudo da alma, em que ele mostrou às vezes centenas de casos. Então, se ele estudou centenas de casos, é que ele esteve debruçado em centenas de casos. É isso que é um diferencial, entendeu? Então, é muito difícil a gente se autodiagnosticar, entendeu? Por exemplo, pode ser o seu pensamento também. O seu pensamento querendo fazer mais coisas no mesmo dia. Assim, tem várias pessoas mas com nome de pessoas? Não, entenda o seguinte, é a busca do seguinte aspecto. Qual é a busca que eu estou tentando explicar? Tem pessoas que chegam a um certo horário do dia e a pessoa fica se cobrando que queria ter feito mais coisa no mesmo dia. Que queria ter percebido mais coisas, que queria ter feito mais coisas. Eu não sei o que acontece, mas tem pessoas que são assim. Tem um nível de ansiedade tão profundo e a pessoa acha que isso não é um desequilíbrio e que isso não tem consequência.
Então, se encosta alguém do outro lado também, que está querendo fazer um monte de coisa, que está doido para cantar, que está doido para falar, que está doido para escrever, que não sei o que lá, são almas que basicamente vibram na mesma frequência. Os dois estão alucinados em querer fazer mais coisas do que dá tempo de ser realizado no mesmo dia. Já viu essas pessoas que fazem lista? Eu vou fazer a lista do que eu vou cumprir na semana. E a pessoa faz lista. E ela faz do dia também, do que é cumprir no dia. E a pessoa é sistemática. Já conviveu com alguém assim? Teve a experiência de estar perto de alguém assim? Não é porque ninguém deva fazer isso de uma maneira genérica e geral. Eu estou falando o sentimento perturbado que a pessoa gera ao fazer isso. Um monte de gente levantou a mão aí. Fala, Paloma. Minha mãe é uma pessoa virginiana extremamente ansiosa. Para você ter noção, tem coisas que às vezes acontecem comigo, eu fico doida para participar ela. Mas ela é tão ansiosa que ela me deixa doente. Porque Então, ela fica assim, de 5 em 5 minutos. E aí? Já resolveu? E aí? Já teve notícia? Aí eu faço assim. A coisa acontece, resolve, eu conto pra ela. Por que que você não me contou? Eu falei assim, não, você me deixa louca. a Carolina falando, parece que vocês estão Entendeu? falando de mim. Não, não é de ninguém não, hein, por favor. Então fala de maneira mais genérica. Ana, você quer falar mais alguma coisa também, Ana? Não, A a mesma mão. mãozinha que levantou, só, Tá só ok. isso mesmo. Então é só, gente, olha só. Entenda o seguinte. Tudo ocorre através. Eu sei que você está brincando, Carolina, tudo bem. Tudo ocorre através do pensamento. Né? Você começa a estudar música. Por exemplo, eu parei de ler livro à noite. Por quê? Eu começo a ler, aí eu fico com uma vontade de ler mais. Aí eu avancei um capítulo, avancei dois, avancei três, quando eu fui ver 2 da manhã. Mas eu tenho que levantar às 5h30. Como é que eu vou? Vou dormir só 3 horas todo dia? Em dois, quando a gente é jovem, né, bem jovenzinho ali, adolescente, em 2 dias você está recuperado. Fica 2 dias dormindo tarde para você ver. Você vai ficar 3 semanas se arrastando. Não recupera facilmente. Não é saudável. Mas por que que essa leitura, né, você está ali lendo, não é só Você não consegue separar o quanto que é a sua curiosidade do assunto e o quanto que é a curiosidade de terceiros, querendo também ler com você. Ele não pode virar página. Vocês acham que a pessoa só porque desencarnou, ela pensa numa biblioteca, ela está dentro de uma biblioteca, ela consegue manipular livros, ela tem permissão para estudar, ir para qualquer lugar e aprender qualquer coisa? Isso aí é da fantasia, né? Não é assim que funciona. Depende do nível. Depende do nível psicológico, nível de bondade que aquele coração está vibrando, ele não consegue aurir a locais de mais estudo, de mais treinamento, de mais capacitação. Entendeu? Então a pessoa é guiada por curiosidade. A pessoa é guiada por curiosidade, entendeu? Ah, vou desmontar um relógio. Né? Tem gente que começa a desmontar um relógio. Aí se tem um espírito desencarnado que nunca viu um relógio como é por dentro e ele quer ver, ele também é curioso. Quando você vê, tem 30 espíritos que não olham como é um relógio por dentro. Eu tô falando sério, gente. Não é porque a pessoa desencarnou que a pessoa sabe como é um relógio por dentro. Nossa, eu queria tanto aprender sobre o motor de combustão interna. Aí a pessoa começa, como é que é o motor de combustão? Onde tem centelha? Como assim? Poder calorífico? Como assim? Queima de combustível? Peraí, como é que funciona isso? Aí a pessoa cisma que quer ter curiosidade. Aí tá ouvindo alguém estudando com a mesma curiosidade. O espírito se aproxima e quase que vai, vira a página, quase que fala junto, vira logo essa página que eu já li essa parte. Mas ele meio que está lendo o seu campo mental, a sua percepção mental. Não necessariamente ele consegue diretamente ler a página, né? Nem sempre vai ter esse acesso facilitado. Então as coisas são mais difíceis do que a gente imagina, né? Por isso que a gente até queria montar lá no Galileia um projeto, mas por enquanto ainda não foi possível, de deixar tocando, né, a madrugada toda. O audiolivro, esses audiolivros que tanto nós gostamos, né? Deixar a madrugada toda tocando. Mas enfim, aí deu um monte de problema lá, teve invasão, teve isso, teve aquilo, os problemas tradicionais de cidades grandes, né? Então, assim, ainda não foi possível, mas várias pessoas gostariam de ter acesso, entendeu? A
uma música, por exemplo, ter acesso a um audiolivro, porque às vezes a pessoa não sabe ler, né? Tá vindo de outro idioma, né? Tá reencarnando aqui há pouco tempo no Brasil, né? Você vê tantos casos de crianças, por exemplo, com adaptabilidade, dificuldades de adaptabilidade social, que as pessoas cismaram de chamar de autismo, né? E tratar como uma doença. Dentro do espiritismo nós sabemos que não necessariamente é isso, né? Não necessariamente é uma doença. Muito do autismo são espíritos que estão muito tempo sem reencarnar, ou que estão tendo que reencarnar, mas eles tinham experiência em outros lugares. Eles acham estranho o idioma, acham estranho o hábito social que nós temos, e não vão se adequar facilmente, né? Demora muito mais. Então, o autista, e às vezes são extremamente inteligentes, extremamente capazes, só que eles não têm a mesma sociabilidade que todo mundo. E aí, psicologicamente, foi classificado, né? Não sei se vocês sabem, mas as definições de autismo, algumas pessoas se sentaram numa reunião, numa mesa, entre psicólogos, e falaram, isso aqui vamos classificar como autismo, isso aqui vamos classificar como isso, como aquilo. Meio que uma padronização do ser humano. É estranho. Eu acho estranho, né? Porque muitas coisas que o ser humano faz eu não acho natural, né? A pessoa me pede assim, né? Quando eu era criança, meus pais até hoje ficam rindo de mim, né? Meus pais ficavam assim, poxa, você era muito esquisito. Aí chegava assim pra mim, traz lá um dedo de café pra mim. Aí eu falava, em pé ou deitada? Aí eles, como assim? Ué, é o copo cheio, né? O dedo em pé ou o dedo deitado? Você me pede um copo de café. O copo é o quê? Cheio ou meio vazio? Meio vazio, meio cheio. Mas todo mundo ria de mim e ria até hoje, né? E eu fico assim pensando, mas totalmente natural pra mim a pessoa explicar, né? Olha, só um dedinho deitado, né? 2 dedinhos, bem pouquinho. Ou então fala a medida, né? Não, mas aí a pessoa não fala e acha natural que o outro tem que entender a mensagem completa, né? Então, são coisas, essa das mais pequenas, né? Das coisas estranhas. Várias outras coisas estranhas, de convivência social mesmo, que as pessoas têm hábitos que eu não tenho. E eu não vou adquirir os hábitos dos outros para me sentir parte da manada, parte da boiada. Eu nunca fui muito disso, entendeu? Ah, todo mundo vai para tal lugar. Tá bom, podem ir. Ah, você não vai não? Não, eu fico bem sozinho. Eu nunca tive problema exatamente em ficar sozinho. Então, geralmente, quem é autista também tem isso. Ele acha natural ficar sozinho. Ele tem certas. Ele já ficou muitos séculos sozinho. Então, ele não está muito prisioneiro à convivência social como uma dependência química, né? Tem pessoas que têm quase que uma dependência química, né? Você está em casa, está muito silêncio, tem que botar uma música. Não, tem que botar tal coisa, tem que botar um barulho, né? A pessoa tem medo de ficar no silêncio. Sabe lá de onde surgiu isso, mas, enfim, cada um com as suas fobias, e a gente vai ver isso nas quintas-feiras com Joana. Mas a questão toda é, com relação à pneumatofonia, nessa condição indireta, que é do pensamento, o pensamento ele não para, quem instiga o trigger inicial é o encarnado. Ok? Quem dá esse estímulo inicial é o que está encarnado, animal do corpo físico, né? Tem uma ansiedade, fica repassando tarefas, fica imaginando. Já viu aquelas pessoas que gostam de imaginar cenário? Poxa, mas se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? Porque a pessoa quer se sentir que é capaz de prever como vai reagir e reagir de melhor. Ótimo, lindo. Então eu descobri que eu sou mesmo, eu faço isso. Eu Não, fazia. não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque você não sabe quem está estimulando você imaginar isso. Então, é comum ver espíritos fora do corpo físico, eles também não sabem o que vai acontecer. Essa que é a história que ninguém gosta de ouvir e que por vezes fica acreditando que qualquer desencarnado é capaz de compreender o futuro. Não é capaz. Compreensão do futuro, Kardec explica brilhantemente na obra, não só no Céu e Inferno, mas também no livro A Gênese e também no livro O Livro dos Espíritos. Ele deixa claro como é que um espírito sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele tem muito mais experiência, como se ele estivesse vendo os fatos lá de cima de uma montanha, do alto de uma montanha. Ele tem uma capacidade de perceber
Você seguindo naquela direção, com aqueles sentimentos, com aquele tipo de inimizade, com aquele tipo de rancor, com aquele tipo de coração sangrando com relação a certos assuntos, você vai reagir mal, hein? A gente que não tem muita experiência e muita vivência e muita percepção de longo alcance, a gente já sabe disso. E não fala com fulano agora não, hein? Fulano vai estourar com você. Mas por que eu estou falando isso? Porque por vezes o estímulo é você ficar imaginando coisas, imaginando cenários. Ah, mas se fulano fizer isso? E se fulano fizer aquilo? E se ele fez isso, hein? E se aconteceu isso? Tudo especulação, então você não sabe se metade dessas especulações quem criou foi você. Mas com certeza o início de criar a especulação foi sua. Foi sua. Esse é o drama. Esse é o drama que a gente não gosta de aceitar. Ah, então eu que fico criando. Olha só, não importa o quanto que você esteja planejando. Por exemplo, você está num barco. Não sei se alguém já andou em barco grande, né? Você está num barco. Ninguém fica imaginando se eu vou ver alguém na água se afogando. E eu vou pular? Onde tem um barco? Onde tem isso? Onde tem aquilo? Mas tem pessoas que ficam assim, imaginando cenários. Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo outro, o que eu faço? Pode falar, Ana. E você agora pegou. Eu fico imaginando, todo dia eu deito pensando na aula que eu vou dar amanhã, como que eu vou falar, como que vai ser, como eles vão reagir. Então deve ser por isso que eu tenho esses problemas. Com certeza, isso é um gatilho. Com certeza isso é um gatilho. A forma como você vai falar, você já sabe. A forma como você vai reagir, você já sabe. Você não está indo lá para fazer uma escolha. Você está indo lá para cumprir a escolha que você já fez. É isso que é tão difícil de entender na encarnação. Essa é a frase-chave que Joana defende e apresenta. Você não é o sentimento que você anima. Você é aquele que está observando como o conjunto de sentimentos que você já anima reage em certo cenário. Você não é o pensamento que você está exercendo agora. Você não é essa consciência que você está animando agora. Você é o conjunto de várias consciências. Não sei se... Eu sei que isso vai ser profundo e isso vai ser pesado de perceber. O que vai acontecer daqui a 3 dias vai acontecer. A nossa vida é altamente repetitível. Chega a ser absurdo de repetitível. E tem gente que adora que seja repetitível. Só que a pessoa não percebe. Ela é repetitível para que você sempre possa amar mais. Fazer mais o bem. Sempre nos mesmos assuntos. Porque sempre precisamos de mais treinamento nesses mesmos assuntos. Você vai ter que se alimentar no mesmo horário. As pessoas têm até barriga ronca no mesmo horário que você comeu certos dias. Não, vamos supor, eu almocei durante 10 anos direto, ao meio-dia em ponto. Aí, de repente, me aposentei. Pode apostar, sua barriga vai roncar exatamente meio-dia. Existe uma memória fisiológica do corpo físico. Assim também existe a nossa memória do nosso campo, do nosso domínio psicológico. Então, por exemplo, ir na sala de aula, dar aula. Eu sempre vou com disposição de fazer o meu melhor, de me preocupar com todos. E eu farei isso com muito prazer. E vamos tocar a vida, vamos que vamos. Não é muito bem, não tem uma escolha a ser feita. A escolha você já fez. A questão é como chega no meio daquela escolha e você consegue botar mais carinho, mais fraternidade, mais zelo, mais atenção. É só isso. Mas sem ficar tentando planejar. É quando viver aquele momento, aquele segundo, quando você for viver aquele presente, você se doa da melhor maneira, sem fobia, sem angústia, sem preocupações de, será que eu estou fazendo o meu melhor? Claro que você já está fazendo o seu melhor. Mas então quer dizer que eu não devo planejar fazer ainda melhor? Fazer ainda melhor é manter o seu coração aberto a querer fazer melhor. Não tem a ver com informação técnica, né? Você não vai construir uma casa melhor só porque você sentou na prancheta e fez 30 desenhos. Você só vai cumprir um projeto. A questão é como você exerce aquele projeto que você está destinado a cumprir. Esse é
o grande problema da discussão de como viver a encarnação. A questão não é o que você está fazendo na encarnação. Ah, eu podia ter feito isso. Tem gente que ainda fica fazendo isso para trás, para o passado. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu não tivesse me casado. Ah, se eu não tivesse não sei o que lá. Aí você fica imaginando, que a pessoa está se torturando, cara, por isso. A pessoa está criando problema onde não tem. Você não tem como mudar o passado. Já foi. Não é questão de o que foi cumprido foi o melhor ou foi o pior. Já foi. A questão no presente agora. O que o presente agora está me convidando a fazer? O que o presente agora está me solicitando para que eu haja com mais carinho, com mais amor, com mais fraternidade? Porque às vezes todo aquele caminho todo que você traçou, 80% era constrangimento. Você não tinha como escolher outra coisa. Por isso que a espiritualidade superior sabe o que você vai escolher. Porque ela sabe quais constrangimentos ela desenha no seu destino e quais escolhas você vai fazer com esses constrangimentos. É isso. É isso. Né? Então tem coisas que que a espiritualidade superior sabe que aquele espírito vai suportar. Tem coisas que a espiritualidade sabe que ele não vai suportar. Ele vai abandonar. Ou e mesmo assim patrocina uma atividade que ele vai abandonar, uma orientação. Sim, porque ele precisa ganhar experiência. Ué, precisa ganhar experiência, não é assim que funciona. Não é Você subiu numa bicicleta, tomou um tombo, aí você sobe de novo, toma outro tombo, sobe outro de novo, toma outro tombo. Você não para de cair até conseguir se equilibrar. É assim, não tem jeito, andar de bicicleta é assim. Reencarnar é assim. É por tentativa e erro, até nos tornarmos espíritos mais conscientes do processo de evolução. Quando nos tornamos mais conscientes do processo de evolução, a pessoa não quer mais controlar o destino. A pessoa aceita o destino como ele é desenhado e está sempre preocupado nesse momento, nesse local, com essas pessoas. Como eu posso desenvolver o amor e a sabedoria? Como eu posso me portar com mais amor e com mais sabedoria? Não importa. Um dia vocês vão nascer no Oriente Médio. Um dia vocês vão nascer no mundo muçulmano. Um dia vocês vão nascer no Japão, na China, na Índia. Não importa o local. Não importa o idioma. Isso é irrelevante. Não importa. A questão é, em qualquer um desses cenários, como você vai se comportar em termos de potencial de amor e sabedoria que você já detém? Você vai multiplicar esses recursos ao seu derredor ou vai se revoltar e ferir todo mundo? Esse é o grande gargalo. Pode falar, Carolina. Eu sinto que a nossa maior dificuldade, assim, de modo geral, é a gente aceitar isso, né? Aceitar que a gente precisa aprender com o erro, né? Errar e aceitar que erra, né? E aprender a não errar mais, né? Muitas vezes a gente quer aprender sem precisar errar, né? E eu acho que isso às vezes é que acaba sendo um entrave, que não precisava ser, né? Engraçado você comentar isso, né? Que recentemente eu reli uma frase de Sócrates, e Sócrates tem uma frase icônica, né? Em que ele estava olhando uma criança, olhando a criança cair, levantar, chegava perto da criança para tentar amparar, e ele ficou surpreendido com a criança. Ficou impressionado com a criança, né? Ficou ali analisando muito tempo, estudando o comportamento da criança, né? Sócrates mais um que não escreveu nada, né? Todo mundo escreveu sobre ele, mas ele mesmo não escreveu uma linha. Então você vai achar os escritos dele de Platão e tal, mas não vai achar ele escrevendo diretamente. O cara é ministro do Cristo, né? Só isso. Um dos ministros do Cristo veio à Terra para nos auxiliar. E o que ele comenta sobre isso é fenomenal. Ele olhou assim e fez o seguinte comentário. É impressionante como essa criança cai, porque não consegue se equilibrar, não consegue andar. E ela levanta de novo. E cai de novo. E ela levanta. E ela cai de novo. E ela levanta. Ela persiste, persiste, persiste. E quando essa mesma criança vai se tornando um adulto, ela não aceita cair nenhuma vez. E se cair, ela não quer levantar. Agora, é claro que ele não estava falando de aspectos materiais. Sócrates não estava falando de aspectos materiais, né? Por exemplo, acontece muitas quedas assim. Eu amo muito fulano, eu amo muito Beltrana.
Aí você diz que ama profundamente. Aí um dia você se pega colocando o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor. E maltratando essa pessoa. Porque você acha que é o certo. Não vou dar nenhum exemplo aqui icônico nem nada, mas, enfim, só para entender essa dinâmica. A pessoa foi lá, botou o estandarte da justiça na frente. De repente, a pessoa se observa fazendo algo que não é de carinho, amor e bondade para aquela pessoa que ela diz que ama profundamente. Por ti eu darei a minha vida. Mas não larga esse trapo no chão sujo, não, esse é miserável. Você está entendendo? Surge um outro assunto, uma coisa que, por exemplo, todo dia eu vou lá, limpo o chão, a pessoa vai e suja do mesmo jeito. Aí a pessoa, ô miserável, vai ficar sujando isso aí de dia sem parar. Então, assim, exatamente, somos crianças espirituais. Ainda não alcançamos a maturidade espiritual. E quando alcança a maturidade espiritual, nós vamos aprender a cair e levantar, né? Cair e levantar. Agora, com relação a essa dinâmica dos sentimentos, é intrigante. Você diz que ama alguém profundamente. Nossa, nunca vou brigar com essa pessoa profundamente. Eu nunca falei isso, né? Eu falo para minhas filhas. Não se enganem. Se um dia eu ver vocês errando com relação ao amor e à verdade, sobre qualquer assunto, em qualquer lugar da face da terra, se eu tiver no corpo físico ou não, eu vou atrás de vocês. E vou falar, você está enxergando a vida de uma maneira errada. Não faz assim. Está sentindo a vida de maneira torta. Não sente a vida assim. Não se iluda. Não abandone as possibilidades desse planeta que são maravilhosas. Não tem um potencial de educação maior que não seja reencarnando. Não existe. Você vai experimentar a vida em um processo educacional extremamente complexo, que hoje a gente não valoriza. Por enquanto, mas vamos valorizar cada vez mais. Você vai valorizar cada vez mais a gravidade do planeta, a temperatura do planeta. Seu corpo tem que ficar 36 graus sem parar, né? Você é um vulcão, né? Você basicamente 200 BTU. Você gera calorias para qualquer ambiente da ordem de 200 BTU. Ah, mas então quer dizer que o ar-condicionado que eu botei na janela, não sei o que, de 7.500 BTU, é para roubar calor, que está tentando entrar no seu cômodo e tentar jogar esse calor para fora, que é o seu corpo que gera sem parar. Né? Você é uma lâmpada de 200 BTU sem parar. Você está irradiando calor ininterruptamente. Quando você não está gerando calor ininterruptamente, é quando o ambiente está a 38 graus. Né? Aí você tem que transpirar para poder equilibrar e o seu corpo não ir para 38. Ah, mas isso é tão complexo, eu não queria animar um corpo físico assim, porque tem hora que eu fico suado, eu não gosto, tem hora que eu fico... Você não gostou? Não, você está querendo dizer então que esse princípio é inútil para você como espírito imortal? Não tem nada para aprender sobre isso. Isso não tem nenhuma lição profunda. Você tem certeza disso? Que Deus desenhou uma estrutura extremamente complexa e que isso que você vive todos os dias, ligado à temperatura, o grau de agitação molecular do seu corpo físico, que você mantém a 36 graus ininterruptamente, não tem nenhuma função como espírito mortal. Você tem certeza disso? É óbvio que a gente não tem certeza disso. É o contrário. Com certeza tem uma meta, tem um objetivo profundo. Animar um corpo físico, né? Movimentar um corpo físico. A perna para lá e para cá, andar. Andar não é uma coisa natural, né? Quem já se envolveu com robótica, sentar e fazer cálculo de cinética e cinemática e cinética, né? Cinética é movimento, velocidade, posição. Cinética já envolve as forças inerciais. Quando você entra para fazer esses cálculos, ficar equilibrado em duas pernas não tem sentido físico. O natural é se equilibrar em três pernas. Né? Até uma única perna é mais fácil de construir um robô de uma única perna, que fica pulando sem parar, aí ele entra em equilíbrio dinâmico, do que duas pernas. Então tudo à nossa volta está nos educando, mas a gente não entende como lições. A gente não consegue perceber. Né? Nem sequer o mundo vegetal, o mundo animal, a nossa relação que nós temos que ter com o mundo vegetal, com o mundo animal, né? O quanto que nós temos que contribuir para esses outros reinos. E a gente vive nesse clima de querer deixar para entender depois.
né? E não tem como deixar muito para depois, né? Você está vivendo agora tudo isso concomitantemente. Então, sim, Sócrates percebeu isso. Como é que pode? A gente chega adulto, a gente não quer perder nada, a gente não tem, sei lá, eu falei de uma maneira distorcida com alguém. Eu tenho vergonha de ir lá e pedir desculpa. Porque, sei lá, né? Eu vou pedir desculpa, vai parecer que eu sou fraco, vai parecer que eu tô dizendo que eu erro. E eu não quero falar que eu erro, né? Não quero mostrar um lado fraco da minha parte. Ué, mas você quer viver que tipo de verdade? A verdade que você está em treinamento, está em desenvolvimento para o amor e a sabedoria, ou fingindo que já possui 100% de amor e sabedoria e não precisa evoluir em nada. Então, essa natureza psicológica que a gente mantém, às vezes, até durante o sono. Aceita o treinamento. Acredite, Jesus, né, o Cristo, sabe coordenar muito bem as atividades de desenvolvimento dos projetos evolutivos que todos nós temos que passar. Aceita o projeto. Viva com alegria e determinação esse projeto da vida no corpo físico. Ele é maravilhoso. Se o Cristo falou, vai dar certo, segue que vai dar certo, vai dar certo. Aceita o projeto. Então, sim, a aula que você vai dar amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, na verdade já até aconteceu. Por isso que algumas pessoas têm até déjà vu. Às vezes já aconteceu. Às vezes alguém já pegou você pelo braço, foi lá pra frente, te mostrou, olha, é exatamente isso que vai acontecer, tá? Só que, poxa, anima um sentimento diferente, vai. Anima um sentimento de mais boa vontade. Assim, anima um sentimento de mais alegria em tudo que você faz. A vida vai ficar melhor. Você vai sentir a vida de uma forma melhor. É por isso que tem os déjà vu, né? Porque você já realmente viveu. Você já foi lá na frente e viveu aquele fato. É fácil desenhar isso, né? Nós fazemos isso o tempo todo fora do corpo físico. Mas justamente porque é um estímulo. Olha, sinta a vida com mais alegria. Olha, se você chegar até esse ponto aqui, com rancor, zanga, não sei o quê, você vai dizer que a sua semana foi horrível. Já viu pessoas falando isso? Nossa, minha semana foi horrível. Tive dificuldade disso, isso deu errado, aquilo outro deu errado, o carro pneu furou, não sei o que, bateram no meu carro, não sei o que. A pessoa vai dizer que a semana foi horrível. A semana foi perfeita. Tudo que aconteceu tinha que acontecer. Você tem que ver como você vai reagir diante do que aconteceu. Esse é o treinamento. Não é controlar o que acontece, é como você reage do que acontece. Ah, mas eu tenho a sensação que eu tenho controle e que eu que posso mudar o meu destino. Sim, mas você só pode mudar o destino associado ao seu mundo íntimo. Ao mundo externo você não tem como controlar. Você vai controlar uma erupção solar? Não. Você vai controlar alguma coisa se modificando no planeta? Não. Alguém vai controlar um vulcão? Não. É óbvio que não. Então todo o mundo externo é uma escola fantástica. Todos nós vamos ter depois que pendurar o uniforme de trabalho pelo fenômeno chamado morte do corpo físico e retomar somente ao corpo perispiritual que nós ensaiamos 1/3 do tempo durante o sono, durante a encarnação inteira, vamos ter que entregar esse uniforme de trabalho e seguir adiante para vestir outros uniformes de trabalho, animar outras situações. Então, eu já ouvi pessoas falando isso, poxa, eu não tenho condição de ser espírita porque, poxa, vocês falam de coisas que vai acontecer no futuro, que eu tenho que me preocupar com o futuro, que eu tenho que me preocupar com isso, me preocupar com aquilo. Eu falo, você está totalmente enganado, o espiritismo não gera preocupação em você. Não gera preocupação nenhuma, é o contrário. Ele gera o seguinte, um chamamento para você buscar consciência do amor. Um chamamento para você buscar conhecimento para ser mais sábio, para escolher melhor. Como se sentir na vida e como reagir a qualquer cenário que se desenhar na sua frente. É isso. Né? Até aquela mensagem Bom Ânimo, que está no livro Boa Nova, que eu gosto de ouvir muitas vezes, recomendo. Uma parte intrincada da história que está narrando ali,
que o Cristo tá explicando a Bartolomeu, olha, na verdade é o seguinte, é você que está sentindo a vida de uma forma diferente. Quando ele começa a voltar para casa, ele olha para o céu estrelado, ele começa a sentir que é uma beleza profunda que Deus fez para todos. Ele começa a ouvir os pássaros, os animais, ele começa a sentir como se os pássaros, os animais estivessem recebendo ele, estivessem cantando para ele. Mas quem disse que não está? Quem disse que não está? Então a nossa forma de sentir a vida que ainda é muito estranha, né, nesse sentido. Exatamente, Vanessa. É a questão do grande complexo equilíbrio. Equilíbrio. Às vezes a gente não vai ter, às vezes, governo sobre o destino. E a ideia é essa, né? Você concorda em entrar num projeto onde somente algumas partes você pode realmente alterar algum tipo de curso, né? Mas conscientemente, pelos constrangimentos divinos, o curso essencial da sua encarnação foi traçado. Foi traçado, né? É isso que eu estou tentando explicar. Foi 100% traçado. Com quem você ia reencarnar, com quem você ia trabalhar, com quem você ia encontrar, com qual grupo de estudo você ia se enfiar para estudar sobre espiritismo. Tudo isso foi desenhado. Foi desenhado. Você sabia que ia acontecer. A questão é como você vai se sentir na hora que estiver acontecendo e como que você vai reagir na hora que estiver acontecendo. É só essa grande variável que nós temos que cumprir e desenvolver. Isso é um alívio, é o contrário, né? É um alívio. Né? Porque muitas pessoas, né, estão crescendo, se tornando adultos, pensando o seguinte, eu tenho que ser um bilionário, eu tenho que ser um super médico, eu tenho que ser um super advogado. Ou pior, as pessoas falam assim, ó, eu tenho que ser feliz. Tem que ser feliz? Isso é uma meta difícil, né? Você se formar, trabalhar, não, tem que ser carpinteiro. Ser carpinteiro é fácil, né? Você consegue se formar em carpintaria e começa a trabalhar como carpinteiro. Agora, ser feliz exercendo carpintaria não é para qualquer um, não. Você pode se formar em contabilidade, você pode se formar em psicologia. Ser feliz exercendo a psicologia, promovendo o bem para todos, né? Perdoando ofensas, sempre observando como todos nós estamos no mesmo nicho de treinamento e desenvolvimento, ter essa visão que engloba a todos, reconhece a todos e condiciona a todos, isso não é trivial, isso não é simples, né? É isso aí, gente, a hora que passa voando, quando a gente vê já foi. Desculpa, mas temos que parar aqui e aí vamos continuar, já até estouramos o horário, vamos continuar no capítulo 13 da psicografia. Fechamos um capítulo, nem acredito. Fogos de artifício. Então, é isso aí. Eu vou fazer a prece final e vamos que vamos. Então, por favor, gente, nada de ficar repassando o pensamento. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Bota a chave no mesmo lugar. Prepara a bolsa do dia seguinte. Deixa tudo arrumadinho. E esquece o dia de amanhã. O Senhor poderá nos chamar essa noite mesmo. Então esquece, deixa o amanhã, os problemas para amanhã. Não, mas o que vai acontecer? Porque eu tenho uma apresentação. Porque... Não adianta, a apresentação já foi feita. Já aconteceu. A questão é como você vai passar agora lá, fisicamente, e vai se sentir diante daquelas situações. Vai se sentir cobrada, criticada, enfim. Vamos fazer a prece final, vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, estudando um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, sobre a complexa e tão gratificante oportunidade que é estarmos aqui encarnados. Obrigado, Senhor, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, na Tua paz e harmonia. Que assim seja.